direito ao lazer é assegurado a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição. Proporcionar um tempo para si, relaxar com a família e se divertir com os amigos é essencial para garantir a qualidade de vida, principalmente nos dias de hoje, em que a rotina de trabalho consome e escraviza. Em Santa Catarina, o MPF ajudou a transformar o sonho de moradores de um bairro de Florianópolis em realidade. Eles querem usar um antigo campo de aviação abandonado para fazer um grande centro de lazer. Em Florianópolis, o Ministério Público Federal acompanha há 10 anos a luta dos moradores da região do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina, por uma área de lazer. É um parque social, um parque esportivo, desde um engenho de farinha a um campo de futebol, a uma pista de skate, a um espaço para entidades comunitárias, a um espaço para a terceira idade, entendeu? Há ciclovias, entendeu? Inclusive a ciclovia que delimita toda a área, entendeu? Para caminhadas e tal, e várias ferramentas esportivas e ferramentas, inclusive, de lazer. Neste espaço, onde pode ser construído o parque, funcionava um campo de aviação no início do século passado. Por isso, essa área é muito importante para a história de Florianópolis. E tem mais um detalhe: um escritor mundialmente famoso passou por aqui. Pouca gente sabe que Saint-Exupéry, autor do famoso livro infanto-juvenil O Pequeno Príncipe, também foi piloto e fazia pousos por aqui, o que era comum na década de 20, para quem partia de Paris com destino a Buenos Aires, na Argentina, ou Santiago, no Chile. O campo de aviação do Campeche, que era da Air France, deixou de operar com a chegada da Segunda Guerra, que suspendeu o serviço aéreo postal e convocou os pilotos para alistamento. Esse espaço público poderia também trazer essa força para a nossa comunidade, como um espaço turístico, cultural. Em 1944, o governo federal desapropriou a área e, em 2011, parte do terreno foi destinado à União. E são esses 119 mil metros quadrados que a população local quer que sejam transformados em área de lazer. A Superintendência do Patrimônio da União, em Santa Catarina, informou que é possível ceder a área à Prefeitura de Florianópolis, desde que fiquem comprovados os interesses público e social. Eu, na verdade, já frequento aqui, acho que em torno de 25 a 30 anos, eu acho. É um dos melhores locais que tem para a gente praticar esse esporte, né? Se for uma coisa bem delimitada e determinada, eu e assim outros virão com certeza, né? Entretenimento para a juventude, crianças, idosos, afinal de contas, parque cheio de árvores e com campos de esporte, tudo isso vem trazer benefício para a própria comunidade. Florianópolis é um local que tem pouco lazer. E essa área é muito importante, não só para os moradores da região, mas para os moradores de Florianópolis. A Prefeitura de Florianópolis já assegurou o compromisso de transformar a área em espaço de lazer para a comunidade. Já existe até um projeto para a criação do parque, que deve se chamar Pacuca, que prevê abordagens cultural, desportiva e educacional, sem esquecer da importância da preservação histórica e do meio ambiente. Há uma concordância geral entre os órgãos públicos, entre a população, sobre a importância e sobre a necessidade de ter um parque urbano ali no Campeche. O SPU tem interesse em viabilizar o parque, tem colaborado com a Prefeitura e com a sociedade. E o que se estrutura agora é a maneira de fazer frente à conservação, à valorização, ao uso de uma área com aquela extensão. Para o desejo da comunidade do Campeche se concretizar, o procurador da República afirma que é preciso garantir os recursos para a infraestrutura da área de lazer. Tencionamos apresentar projetos perante o Ministério das Cidades para a busca de recursos. Quando isso estiver concretizado, a Prefeitura pretende elaborar os projetos básico e executivo para a construção dos equipamentos, então, que vão fazer essa área uma área nobre, não só do Campeche, mas de todo o município de Florianópolis e região, além disso do turismo, que realmente falta nessa cidade, que tem muito mar, muita praia, mas áreas internas públicas de natureza, de parque, de convívio social, possuem muito poucas implementadas. No Rio de Janeiro, a intervenção do Ministério Público Federal em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, é pela preservação da história e da cultura da estação de trem Vila de Cava, inaugurada no século XIX.
Olhando pela primeira vez, é possível perceber que esse prédio é diferente das demais construções do bairro de Vila de Cava, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Datada de 1883, a estação de trem de Vila de Cava está desativada desde a década de 70, quando foi extinta. Em 1989, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural tombou a construção, que desde então está abandonada, em ruínas. É um prédio diferente, mas que dava para dar uma melhorada ali no visual, né? Isso aí poderia ser reaproveitado e recontar nossa história para as crianças que estão crescendo, né? Deveria fazer o quê? Um centro cultural onde nós iríamos aprender a história da Baixada Fluminense, que fosse perdida no tempo. O esquecimento das autoridades permitiu que a família inteira de um ex-funcionário da empresa que administrava a ferrovia ocupasse irregularmente o local. E no terreno da antiga rede ferroviária federal, de 1.400 metros quadrados, foram estabelecidos um lava-jato e um bar sem alvará. Eles estão querendo indenizar a gente, entendeu? Mas a gente não quer o dinheiro, nós queremos um material para a gente reformar o castelo de Gresco. A gente chama o castelo de Gresco, eu moro lá dentro. E a gente não quer a casa da Caixa, não. Ou indenizar a gente, por aqui perto, uma casa pra gente, pra cada um. E a gente vai morar onde? No meio da rua? Interessada em garantir a preservação da história da antiga ferrovia, a Associação dos Amigos do Patrimônio Cultural da região denunciou o descaso e o abandono ao Ministério Público Federal em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. A gente acha que tem aqui um patrimônio que tem que ser preservado, que faz parte de uma memória social, a memória da cidade, né? É uma estação muito legal, a estação de Vila de Cava, né? E que a gente acha que pode haver ali um uso cultural, como biblioteca, que o bairro bem populoso não tem, né? Um espaço de memória também. Para o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, faltou entendimento entre os poderes públicos na busca de soluções para o estado de abandono da estação de Vila de Cava. Uma série de medidas legais tem que ser tomadas para a recuperação desse bem. Então, eu acho que é uma questão de uma ação conjunta entre as esferas municipal, estadual e federal. De acordo com o procurador da República, Renato Machado, a ocupação é irregular e, por isso, uma ação civil pública foi movida contra a União Federal, o município de Nova Iguaçu e o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por se omitirem na preservação e restauração do bem público. Na ação, o MPF pede que a União formalize a ocupação da família que se encontra no imóvel ou adote alternativas administrativas para a desocupação. Foi pedido também que o município não faça a demolição da estação, independentemente de assumir ou não a gestão do espaço. A União ela tem que dar uma solução, ou seja formalizar a ocupação delas e dar uma solução de moradia temporária ou definitiva, porque vai ter que se decidir se a presença das pessoas ali ela pode ser compatibilizada com o intuito de preservação do imóvel para fins históricos e culturais, porque essa preservação ela é para a sociedade, ou seja, é para guardar a memória dos usos e costumes da sociedade local, que era influenciado, né, era o principal meio de transporte, o comércio se desenvolveu através das linhas ferroviárias. Então tem toda uma questão, como é que você vai preservar isso para a memória de toda a sociedade se o imóvel está sendo destinado à moradia de pessoas assim individualizadas, né? É quase como se fosse uma apropriação de um patrimônio que é de todos. Em nota, o IFAM informou que o tombamento da estação Vila de Cava não foi feito por técnicos do órgão e que, portanto, os cuidados com a edificação não são de responsabilidade do Instituto. Já a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que não vai se manifestar sobre a ação do MPF. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br
O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.